começar falando obrigado aqui para o mestre de cerimônia Jairo, e depois eu vou agradecer a distinção ao presidente executivo Jairo de ter agendado esse evento de... vou primeiro falar do evento de celebração do Jubileu de Prata da Fundação Nacional de Qualidade, aqui na nossa sede, aqui na KPMG. Aliás, queria agradecer a presença de todos, todos são muito bem-vindos, obrigado pela presença. Eu tenho uma tendência, uma frequência de reações quando eu participo de eventos da Fundação Nacional de Qualidade. Eu me preparo para uma apresentação e, depois de 1h30, 2 horas, escutando o que a gente fala aqui nesse quórum, eu percebo que eu posso ir além, ou que tem outros assuntos para serem abordados. A gente sempre aprende muito quando a gente interage em eventos da Fundação. Eu acho que essa experiência ela é igual para todos que participam, que têm a oportunidade de participar em eventos da Fundação. O tema que eu vou estar tratando é transparência e governança. Eu acabei optando por fazer uma apresentação e trazer um conteúdo para vocês muito mais didático, voltado para o operacional, para a vivência. Por que isso? Eu acho que o assunto transparência e governança ele tem um lado de autoexplicativo relacionado com a gestão de governança, a gestão empresarial, e transparência também, de uma forma intuitiva e talvez bastante autoexplicativa, sobre transparência, acesso à informação, divulgação ampla, sem restrição de informações, sem censura, com conteúdo amplo, também parece muito autoexplicativo. Então, o que eu pretendo fazer aqui, e por isso eu destaquei aqui o conteúdo, é tratar de 3 temas. Falar um pouquinho sobre os princípios de governança corporativa. Existe um compêndio que eu reputo como o mais completo de princípios de governança corporativa, que é o documento emitido pela Organização Econômica de Cooperação e Desenvolvimento, OECD, em conjunto com o G20. Esse documento ele é recente, ele foi atualizado em setembro de 2015, então eu acho que como compêndio de referência, ele é o documento mais atualizado e eu reputo como mais completo sobre princípios de governança corporativa. E depois a gente vai falar um pouquinho como isso tangencia para os conceitos de ética, em especial ética empresarial, código de conduta e o exercício no dia a dia da atividade de transparência e o exercício da gestão com integridade. Eu acho que isso tudo converge muito para o que a gente coloca aqui, gestão para excelência. A gestão para excelência passa por governança corporativa, a gestão para excelência passa por transparência, ética e integridade. Eu vou começar falando dos princípios. Eu acho que é importante dar um pouquinho do documento. Eu acho que talvez isso não seja novidade para a maioria dos participantes aqui do evento, mas eu queria falar um pouquinho sobre os princípios de governança dessa publicação que eu me referi, e que também a gente vai tomar o cuidado de encaminhar a apresentação para todos. Na apresentação tem um link para o documento ele é um documento público, e eu, outra vez, reputo ele de grande valia. Os princípios os princípios de governança corporativa emitidos pelo OECD foram emitidos pela primeira vez em 1999, atendendo uma demanda de se criar um compêndio abrangente de princípios de governança. Esse documento ele passou por uma primeira fase de atualização em 2004, e, a partir da crise financeira de 2008, ele entrou em xeque novamente, as instituições de mercado de capitais, e ele foi novamente revisto e chegou na versão atual, a versão de 2015,
que começou a ser trabalhado em fevereiro de 2015 e foi publicado em setembro de 2015, numa reunião do G20, com a participação do OECD. Eu queria falar um pouquinho sobre os princípios antes da gente, sobre o documento, né? Esse documento ele é conhecido como The Principles, quanto à abrangência de utilização desse documento, né? Esse documento, nas versões anteriores e mesmo na versão atual, já serviu de base para diversas atuações. Ele é um documento base usado pelo Banco Mundial para o que quando o Banco Mundial executa os seus country reviews. Mais de 60 country reviews do Banco Mundial são conduzidos tendo como pano de fundo os princípios, esses The Principles. Ele foi usado largamente pelo FSB, pelo Financial Stability Board, em reação à crise de 2008, para dar guidance da criação de políticas e principalmente para remediar, para dar suporte aos exercícios de remediação que decorreram da crise financeira de 2008. E ele também é o documento utilizado como base pelo Comitê da Basileia, junto com o Comitê dos Supervisores Bancários Globais, para definir o guideline definitivo da Basileia sobre governança em instituições financeiras. Mesma coisa para pension e mesma coisa para seguros. Então, é um documento já de larga utilização. Quando a gente fala dos princípios, a primeira reação é imaginar que esses princípios eles são válidos para as grandes corporações, empresas listadas, algo que o valha nesse sentido. Mas, na realidade, se a gente for no âmago, no sentido do que traz os princípios, eles são de mais larga utilização, eles são recomendados, inclusive, para gestões familiares, e eles, inclusive, a gente usa isso muito na KPMG como produto para atender o nosso setor de mercado empreendedor, que é o nascedouro das empresas, em desenvolver produtos para auxiliar as empresas, as pequenas e médias empresas, na transição para o mercado de capitais. Os princípios eles são divididos em 6 macro-princípios, em 6 capítulos, né? E eles são esses. O primeiro, garantir a base para um sistema eficaz de governança corporativa. Eu selecionei 3 dos capítulos para a gente falar um pouco mais em detalhes, um pouco mais a miúde na frente. O segundo, e esse primeiro diz respeito a todo o framework de governança corporativa, ou todo o framework que permite o exercício de governança corporativa. A gente vai falar mais em detalhes mais para frente. O segundo diz respeito a direitos e o tratamento equitativo de acionistas e principais funções da propriedade. Assegurar a equidade de direitos aos acionistas dentro de qualquer que seja o modelo eleito de mercado de capitais dentro daquela dada jurisdição, daquele determinado país, respeitando as funções da propriedade. A gente vai falar mais sobre isso também adiante. A parte de investidores institucionais, a organização dos investidores institucionais. A gente lida hoje com um mapa corporativo global, quando a gente pensa em SOEs, a participação de governo, as empresas estatais, ou a participação do Estado no desenvolvimento da economia de forma eficiente, como a gente vê de forma bastante ativa, principalmente nas economias emergentes. A gente tem o mercado de capitais, mercado de dívida, mercado de ações, investidores institucionais, sejam pension, seja recurso de pensão, seja recurso de seguros, a organização desse mercado e outros intermediários, as bolsas, a organização dos mercados, tudo isso tem a ver com esse terceiro capítulo dos princípios de governança corporativa. O papel das partes interessadas, os outros stakeholders,
na governança corporativa. E os dois últimos, divulgação e transparência, a gente vai entrar nesse também mais em detalhes, e, por último, responsabilidade da administração. Então, qual que é a ideia aqui, quando se fala em princípios de governança corporativa? A alocação de uma série de subprincípios dentro desses seis capítulos. O documento ele não é uma lei, ele não se aplica na forma de lei, ele é referência para projetos como os que eu já me referia anteriormente, mas ele busca, através de uma estrutura de capítulos, subcapítulos e descrição de aspectos de cada um desses subcapítulos, trazer um framework mínimo sugerido que vai ser adaptado a cada jurisdição que resolver adotá-lo. Uma recomendação da OECD e do G20 para os países que fazem membro, tanto da OECD quanto do G20, é que os princípios, ao serem adotados, sejam adotados na sua totalidade, adaptados às questões específicas de cada jurisdição, mas que sejam utilizados na sua totalidade, porque eles são absolutamente interligados e complementares. Eu vou, como eu disse, selecionei 3 dos princípios ou dos capítulos para entrar um pouquinho mais no detalhe do que se trata. Então, o primeiro, garantir a existência, ou garantir a base para um sistema eficaz de governança corporativa. O sistema de governança corporativa ele deve promover mercados transparentes e eficazes e ser coerente com o Estado de Direito, além de articular com clareza a divisão de responsabilidades entre as diferentes autoridades, sejam elas autoridades supervisoras, reguladoras e executoras da lei. O que isso trata? Bom, aqui já seriam algumas sugestões para implementação. O Brasil, eu reputo o Brasil como um benchmark de um sistema eficaz para a implementação de governança corporativa. A gente tem nas instituições, embora a gente possa ter crises institucionais, eventualmente, em uma ou outra instituição, a gente tem nas instituições e na estrutura do país, na parte legal, na parte no judiciário, na parte regulatória, na parte de exercício de supervisão, um framework exemplar no Brasil para a existência ou para dar suporte a um sistema eficaz de governança corporativa. As recomendações do documento sugerem que haja uma frequente colaboração e diálogo internacional, objetivando consistência e cooperação. Aqui eu queria fazer referência a um enunciado do documento. O documento ele pretende criar uma relação de que a governança corporativa ela não é demandada, ela não é um fim, a governança corporativa. A governança corporativa é um meio. A governança corporativa, enquanto meio, ela objetiva trazer qualidade de informação, transparência, para que possa atrair investimentos e produzir crescimento. Essa sequência de qualidade de governança, atração de investimentos e produção de crescimento, ela é absolutamente inexorável. O documento ele pretende trazer à luz a visão de que você não consegue atingir um sistema de governança corporativa eficaz olhando uma jurisdição de forma individualizada, sendo que hoje, já há algum tempo, a nossa atividade econômica ela é essencialmente global. Isso traz também uma discussão mais recente sobre como que as economias têm visto o seu papel dentro desse contexto de globalização econômica e, por consequência, como que isso impacta a governança corporativa das instituições. Exemplos recentes, como o Brexit, mostram que trazem um desafio adicional para
você fazer uma interpretação entre como que você faz governança corporativa dentro de um framework de economia global, porém, sob uma premissa de que cada vez mais os países buscam trazer elementos de protecionismo para as suas atividades econômicas. É uma discussão difícil, é uma discussão que tem que ser enfrentada. Mas o diálogo e a cooperação internacional, visando a consistência, é um princípio fundamental desse primeiro capítulo do documento. Esse já foi falado, né, está no enunciado, a clara divisão de responsabilidades entre reguladoras, agente de fiscalização e autoridades legais. Eu acho que o exemplo Brasil é um exemplo, é um benchmark global para esse propósito. A gente tem visto de forma muito frequente dentro do ambiente de mercado de capitais a comunhão dessas três camadas atuando em benefício preservar as corporações que respeitam os princípios de governança e fazer com que aquelas que não os respeitam tenham as restrições de atuação cabíveis. Também, nesse capítulo, trata-se da permissão ao mercado de capitais para valorização das práticas de governança corporativa. Aqui se refere a criar incentivos para que, aonde as instituições as organizações adotam princípios de governança corporativa, elas possam ter regimes especiais, regimes diferenciados, fazendo com que se crie um incentivo adicional à utilização dessas práticas. Por último, agentes de mercado precisarão contar com recursos apropriados, capacitação, e suas decisões devem ser transparentes, públicas, produzirem efeitos e oportunas. Eu fiquei bastante resignado com o comentário que o Dr. Gleilson Rubim fez anteriormente, o secretário, sobre o aspecto de on-time demand, né? E on-time, resolução de problemas on-time. É exatamente isso que a gente está falando aqui, quando se refere às políticas produzirem efeito e serem oportunas. Divulgação e transparência. Aqui trata-se do sistema de divulgação de dados e informações empresariais. O sistema de governança corporativa deve garantir a divulgação precisa e oportuna de todas as questões relevantes relacionadas com a corporação, incluindo situação financeira, desempenho operacional, que são básicas, são recorrentes, são frequentes, composição acionária e as práticas de governança da empresa. Outra vez, acho que no Brasil a gente tem um modelo bastante... é um referencial de mercado, é um modelo maduro, é um modelo recorrente, é um modelo abrangente, né? Teve uma mudança importante, há coisa de 6 ou 7 anos atrás, quando se criou a legislação para que, além das empresas listadas, também as empresas de grande porte fizessem uso de práticas contábeis nacionais e fosse sujeita a processo de revisão, inspeção, auditoria e também fizesse divulgação de suas demonstrações financeiras. Dentro desse contexto, tratamos de conjunto essencial de divulgações. Aqui, acho que, basicamente, eu vou repetir um pouquinho o que eu já falei. Um dos aspectos interessantes introduzido recentemente são os modelos de remuneração de gestores e administradores. Isso encontrou bastante resistência na implementação quando passou a ser adotado, mas é referido aqui como um princípio importante a ser seguido, que traz transparência e visibilidade para não só para o acionista, mas para o mercado, de qual aspecto que é considerado quando se enfrenta, quando se confronta a performance da corporação. É um tema controverso. Eu acho que quanto mais esse tema tem publicidade, mais ele traz exemplos de
situações em que o formato é discutido, né? Acho que quase todo ano, no ciclo de divulgações de demonstrações financeiras versus performance das corporações, emerge alguma discussão a respeito. Os padrões de elaboração das demonstrações financeiras, das informações financeiras, devem ser padrões altamente técnicos, com padrão reconhecido, aplicados de forma consistente e permitindo comparabilidade. Parece bastante básico, outra vez, Brasil é benchmark, e eu acho que hoje a gente está num ambiente quase ótimo de alinhamento de políticas contábeis e de princípios contábeis que permitem que essa divulgação hoje tenha bases comparativas ou bases de comparação a nível global. O Instituto da Auditoria Independente, que seja uma auditoria competente, que eu não quero fazer nenhum tipo de propaganda, e que tenha alinhamento com padrões profissionais globais e de alto nível. E que sejam usados canais efetivos de divulgação oportuna e frequente das informações, incluindo os resultados de auditoria, por meios compatíveis com a velocidade da informação, né? A velocidade da informação hoje é online, é on-time, e os meios de divulgação devem seguir esse mesmo princípio. O último dos 3 princípios que eu selecionei, e outra vez, eu estou tentando dessa visão mais didática do que consiste os princípios conforme esse documento do OECD, mas depois a gente vai debater um pouquinho, falar um pouquinho mais como é que eles se aplicam no dia a dia. Seria a questão das responsabilidades da administração. Cada vez mais a atuação do board ele vai sendo imposto às responsabilidades e novas funções. O documento da Basileia, da forma como o guideline da Basileia de princípios corporativos para instituições financeiras, como ele foi adotado no Brasil e como ele tem sido aplicado na prática, ele pede responsabilidades estatutárias para uma larga lista de funções de gestão dentro da organização. Isso é uma recomendação desses princípios. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso traz, evidentemente, isso impõe algumas limitações, né? Uma das limitações imediatas é, por exemplo, a consolidação do mercado. Hoje em dia, seja no setor financeiro, seja em outros setores importantes da economia, tem existido, acho que desde a Revolução Industrial, essa demanda por consolidação. A consolidação vai no aumento de busca no aumento de eficiência, mas também para poder criar massa crítica que comporte a adoção de certos modelos de gestão e governança que façam com que a organização siga eficiente. Com relação a esse princípio, portanto, o sistema de governança corporativa deve garantir a orientação estratégica da empresa, o monitoramento eficiente da gestão executiva pelo Conselho e a prestação de contas pelo Conselho aos stakeholders e acionistas. E os stakeholders aqui também inclui, por que não, a sociedade em geral. Nesse aspecto, o último que eu me refiro, o último que eu listei aqui como destaque, seria a respeito de assumir responsabilidades por meio do exercício de funções-chave. A administração ela tem sido mais e mais demandada para participar em processos de validação e monitoramento das ações estratégicas, recrutamento e coaching de executivos, alinhamento de modelos de remuneração, monitoramento de riscos, supervisão de processos, divulgação e comunicação corporativa. As instituições, a gente tem uma pesquisa sobre, a KPMG desenvolve uma pesquisa sobre o mercado de capitais, que engloba corporações globais, e tem um capítulo específico de Brasil, tratando e identifica que o processo de comunicação e divulgação
frequente de uma organização drivado, né, ou promovido pelo board, faz com que a organização tenha uma correlação direta com a performance da organização. Eu teria um pouco mais de dados sobre essa pesquisa para falar, mas eu não vou usar o tempo aqui para isso, vou seguir na discussão aqui dos princípios. Ainda com relação a esse princípio, um aspecto interessante, um aspecto relevante, o primeiro bullet desse slide, associado com a atuação no melhor interesse dos acionistas, de forma diligente e em bases de boa-fé. Necessita estar suportados por informações completas e tempestivas. A atuação do board, mais do que uma responsabilidade, é uma obrigação assegurar que o conjunto de informações a qual o board tem acesso seja suficientemente completo para permitir essa atuação tempestiva e diligente. Bom, eu quis, outra vez, trazer aqui um destaque do que consta do documento a respeito de princípios-chave de governança corporativa. Esses primeiros 15 minutos dizem respeito portanto, ao compêndio, talvez, didático ou acadêmico do assunto de governança corporativa. Como que isso se converte no exercício do dia a dia, na gestão das organizações? Eu queria, então, juntar o tema aqui com ética empresarial e código de conduta. É um tema, talvez, bastante amplo e talvez seja ambicioso demais falar disso em 5 minutos. Mas, outra vez, dentro do contexto de tentar conectar transparência, governança corporativa e ética e integridade. A ética empresarial está estreitamente relacionada ao conceito de responsabilidade social das organizações. Os interesses da organização eles têm que ser convergentes com os interesses da sociedade. Uma atuação ética significa respeitar os princípios morais da sociedade. E, no plano empresarial, a ética tem a ver com a tomada de decisões na gestão. Sempre em face de uma pluralidade de opções, tendo como pano de fundo a moralidade. Essa sequência, ela tenta fazer essa conexão entre ética e ética empresarial, buscando tratar do que é relevante e é material dentro do princípio de gestão no tocante à atuação ética. Também se constrói dentro do pressuposto de que as organizações contribuem, em geral, para o bem-estar da sociedade, mas podem haver, sim, situações em que os interesses da organização são conflitantes ou não estão alinhados com o interesse da sociedade. Isso pode levar a uma atuação não ética ou menos ética. Como é difícil exemplificar a ética, vou exemplificar aqui a não ética, para poder colocar o contexto. O contexto aqui é que, dentro de uma situação dessa natureza, uma entidade que esteja atuando de forma a atingir benefícios financeiros ou não financeiros, no curto prazo, a qualquer preço, ela estaria tentada a atuar ou na direção de atuar de forma não ética. Como a ética, dentro de um princípio de valor, ela tem limitações para ser de valor e comportamental, ela tem limitações para ser legislada, enfim, existem, sim, uma série de legislações que tratam de lidar com situações não éticas, mas é impossível ao legislador prever 100% dessas situações. Daí, as organizações criarem, desenvolverem e adotarem os seus códigos de conduta. O Código de Conduta se tornou um documento muito mais frequente, ele é um documento recomendado pelos princípios de governança corporativa para que as organizações o desenvolvam ou adotem. Todavia, o Código de Conduta
a implementação do Código de Conduta tem que ser cercada de alguns cuidados. O Código de Conduta não pode ser visto como um documento de safe harbor, elaborado pela organização para documentar a visão de conduta e limitar, assim, a sua responsabilidade. O Código de Conduta ele deve ser um exercício frequente de divulgação e vivência e deve espelhar a visão da organização para os temas e situações em que se espera qualidade no comportamento ou comportamentos de valor. Eu acho que, quando a gente fala em adoção de um código de conduta dentro de uma organização, e a gente passou por isso dentro, por exemplo, da KPMG, pelo menos, a não sei, talvez 15 ou 20 anos atrás, qual que é a ação de valor que você tem em relação ao código de conduta ao entregar o código de conduta aos seus colaboradores e fazer a promoção do código de conduta. A promoção do código de conduta ela se dá, por exemplo, ela se dá por frequente divulgação, ela se dá por a medição dos níveis de atribuição de responsabilidades, por exemplo, para um comitê de disciplinar, e a frequente cobrança e prática do que se está escrito dentro do Código de Conduta. Isso leva para o próximo tema, que, por acaso, é o meu último slide, mas é que eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo, que é exercendo transparência e integridade. Aqui, a gente divide o espectro em dois hemisférios. Um tratando de aspectos culturais. A organização ela precisa promover, dentro da sua cultura organizacional, os valores éticos, promover a transparência. Isso está relacionado com a definição do seu propósito, a sua visão ou missão e os seus valores. Mas, da forma como eu vejo, é somente dentro dos comportamentos, dentro dos processos, né, que você consegue materializar os aspectos de transparência e integridade. Sejam eles na inclusão, pelo exercício profundo da inclusão, por um processo efetivo de feedback e, dentro do modelo de compensação, ter reflexos dos comportamentos dentro do modelo de compensação, dentro dos conceitos de avaliação de performance, liderança, por exemplo, intensidade e monitoramento. E aqui eu vou compartilhar uma apresentação, um exemplo que o CFO da BP dividiu com a gente, compartilhou com a KPMG num evento recente de sócios internacionais da KPMG. E ele falou um pouquinho sobre aquele modelo de avaliação de performance, né? Pode ser o 9-box, pode ser o 4 eixos ou 2 eixos, enfim, onde você trata de performance, atingimento de metas, financeiro e valores, comportamentos. O statement que ele fez, aliás, ele estava respondendo uma pergunta sobre como que uma organização como a BP, com penetração global, tendo enfrentado um issue importante no Golfo do México, há coisa de 4, 5 anos atrás, como que a BP ainda é vista, ainda é percebida no mercado como sendo uma entidade que promove cultura e promove consistência na cultura de forma global. Qual o segredo para isso, considerando a grande quantidade de países em que a BP está presente e o número gigantesco de funcionários? E ele fez referência a esse gráfico, esse modelo de avaliação de performance, falando o seguinte, que você, quando você olha para aquele funcionário que tem um super desempenho financeiro ou de entrega, qualquer que seja a meta operacional daquele colaborador,
e que ele tem um super comportamento, mas ele não vive os valores da empresa, então ele está naquele determinado quadrante ali de atenção. Aquele que está com o super performance, super alinhamento com os valores, ele está protegido dentro do quadrante dele. Aquele que tem menor performance, mas está dentro dos valores, enfim, tem lá os coachings, etc. Mas a cultura da organização, parece muito básico até aqui, mas a cultura da organização ela vai ser igual ao nível de tolerância que você tem com esse primeiro que eu descrevi aqui, o super performance e os valores. Então, se você quer transformar a cultura da organização, você não pode ter tolerância, tratar com complacência quem está dentro desse quadrante. Para mim, aquilo foi muito forte, porque, na verdade, ele é básico e vem de todos os modelos de assessment de RH que eu conheci em avaliação desde o meu primeiro processo de avaliação da KPMG. Mas, ao associar isso à perpetuação da cultura na organização e definir essa métrica de que a cultura da organização, a integridade da atuação da organização está diretamente relacionada com exatamente a como você trata isso, você pode tratar com, pô, o cara precisa de um coaching, vamos mudar o cara de área, vamos desligar aquele profissional, aquela profissional. Enfim, eu não estou dando nenhuma recomendação aqui de como deve tratar, mas o que eu estou dizendo aqui é estabelecer de forma clara, e que para mim faz muito sentido, que a cultura da organização ela está muito associada ao teu nível de elasticidade, como você trata isso dentro da tua organização. E no aspecto de transparência, né? O aspecto de transparência, eu acho que alguns aspectos relevantes aqui. O primeiro dele tem a ver com inclusão. As organizações elas estão ficando cada vez mais lineares ou flat. Você hoje escuta um debate frequente de que a tendência é que as hierarquias elas vão se contraindo, né? E que você hoje, para atingir os níveis de inovação, que o secretário fez referência a sendo um dos itens de má performance do país, você precisa promover inclusão. E uma forma de promover inclusão é por meio de um sistema de transparência, que não seja de transparência só da empresa para fora, com informações financeiras, dados de performance, modelos de governança, estratégias, enfim, mas que seja a transparência da organização para dentro. Então, um conceito que está muito recomendado e muito forte dentro dos modelos, dentro dos princípios de governança, tem a ver com a transparência para dentro da organização, a clareza com que você trata aspectos de avaliação de performance, modelos de remuneração, estratégias, visões da empresa, o que se espera que cada colaborador traga de contribuição para a organização para atingir os seus objetivos e perpetuar, dar sequência naquilo que está na organização como visão, como missão, como propósito. Bom, o que eu tinha para essa palestra era isso. Eu espero também, como o secretário disse, que eu não tenha resgatado... é verdade. Faltou aqui. A Ieda aqui, que é a minha super diretora, me soprou aqui um aspecto que está faltando, que faz parte aqui do Lead by Example, que é o aspecto de sustentabilidade. As corporações têm adotado modelos de sustentabilidade de uma forma, modelos de reportar sustentabilidade de uma forma mais estruturada nos últimos 10 anos. Eu tive a sorte de, no dia que eu estava lançando meu relatório de 2015, a gente teve uma reunião do FNQ aqui, saiu da impressora e veio para os conselheiros do FNQ o relatório. E o aspecto que eu queria conectar aqui, que está dentro dos modelos de governança corporativa,
é o de responsabilidade social no que tange à sustentabilidade. Hoje, quando você debate dentro de uma sala estratégia, um componente relevante do que você vai estar fazendo a tua organização como organização é como que aquela organização contribui com a sustentabilidade. Qual a visão da organização para a sustentabilidade? E eu gostaria também de trazer um exemplo aqui, eu vou aproveitar a própria BP. Uma organização que lida primariamente com óleo e combustível, como é que ela se transforma internamente, visando buscar aspectos de sustentabilidade? O CFO, nesse mesmo evento, ele foi desafiado, porque o logo, o tagline da BP, não sei se vocês lembram, até recentemente era BP e fazia alguma coisa Beyond Petroleum, visando que a BP se enxerga como uma empresa de energia e que ela trabalha de uma forma bastante intensa em pesquisa na identificação de fontes alternativas de energia. Mas a sustentabilidade meio ambiente voltada para a revolução energética, esse tipo de coisa, está num determinado quadrante do aspecto de sustentabilidade. Sustentabilidade hoje, como nós, por exemplo, dentro da KPMG enxergamos sustentabilidade, tem a ver com a sustentabilidade financeira e operacional dos nossos clientes. Como que a gente enxerga a continuidade do negócio dentro de aspectos éticos, dentro de aspectos de governança corporativa, com qualidade de gestão de sustentabilidade, seja ambiental, seja operacional. Isso também se relaciona aqui com o exercício de transparência e integridade. Obrigado, Ieda, pela lembrança. Meus caros, era isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.